E fala galera, tudo certo com vocês? Eletrônico Raiz aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica muito utilizada pelos profissionais de eletrônica na hora de diagnosticar e analisar circuitos eletrônicos. Essa técnica ela é conhecida como divisão em blocos, mas você também pode ouvir falar em divisão de sistemas ou divisão em etapas, mas isso são só nomenclaturas. Ela consiste basicamente em dividir uma placa de circuito ou um equipamento em algumas regiões, em alguns setores, de acordo com as características e funções de cada circuito envolvido nessas regiões. As vantagens de você dividir uma placa de circuito em alguns setores é que você vai aumentar o seu entendimento geral daquela placa, de saber como ela funciona, já que você vai ter ideia quais são os circuitos que estão ali envolvidos, e você também vai focar a sua análise, a sua atenção em determinado setor que tem mais a ver com o defeito que teu cliente está reclamando ou com o sintoma que você está tendo em bancada. Então, quando você aumenta o entendimento geral daquela placa, você entende melhor como ela funciona e você focaliza a sua análise em determinada área que tem mais a ver com o defeito, na maioria das vezes você vai diagnosticar e até fazer o reparo mais rápido, aumentando assim a produtividade na tua bancada. Se você já gostou desse tema e é amante da eletrônica igual a mim, já dispara o teu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a ficar comigo até o final, porque agora é hora de falar de eletrônica, beleza? Então, vamos lá! Então, vamos lá, galera. Para o nosso exemplo, eu vou pegar aqui essa plaquinha, é uma fonte chaveada, então nós vamos fazer a divisão em blocos de uma fonte chaveada e vamos concluir que alguns blocos são essenciais, ou seja, vão estar presentes em todas as fontes chaveadas, mas alguns blocos não. Então, no final do vídeo aí, a gente vai analisar os blocos também de outras fontes, tá? Como essas duas aqui, e vamos ver algumas diferenças nesses blocos aí que constituem as fontes chaveadas, mas alguns blocos são essenciais. E também lembrando que essa técnica de divisão em blocos, ela pode ser feita, galera, em qualquer placa, tá, de circuito, inclusive numa placa de controle como essa aqui, ó, que já é bem maior, né, do que o nosso exemplo hoje. E se vocês quiserem um vídeo mostrando a divisão de blocos numa placa de controle, é só deixar aí nos comentários, tá, galera? Que a gente faz esse conteúdo aí com muito carinho e traz para vocês. Bom, vamos dividir então uma fonte chaveada em blocos. E a primeira coisa aqui, o primeiro bloco que a gente consegue já colocar, galera, e destacar é o bloco de segurança. Então aqui a gente já vê um fusível e ele está até partido, né, quebrado. Então o primeiro bloco que a gente vai fazer, ó, vai ser o de segurança. E nesse bloco a gente vai colocar os componentes que normalmente aparecem nesse bloco que tem essa função de segurança. Então, fusível, que protege contra surtos de corrente, varistor, não é isso? Protege contra surtos de tensão. E eu também gosto de colocar aqui o NTC, ele que tem a função ali de controlar a carga dos capacitores, né, de filtro, para não danificar, sei lá, a ponte retificadora, por exemplo. Então eu gosto de colocar o NTC também aqui no bloco de segurança. Se você perceber, enquanto a gente vai fazendo a inspeção visual, já dá para ir organizando na nossa cabeça os componentes e a disposição deles. Então, quando eu vou dividir em bloco, fica até um pouco mais fácil depois da inspeção visual. Então, aqui, ó, a gente vai ver que as trilhas vai levar para esse circuito aqui, ó, onde tem um capacitor e um indutor. E aqui é mais um bloco que eu posso chamar de filtro de entrada. A nomenclatura dos blocos, galera, vai depender de vocês, tá? Do entendimento que vocês têm. Então, esse conjunto aqui, geralmente eu chamo de filtro de entrada AC. Entrada AC. A função desse filtro aqui é eliminar ou diminuir ruídos vindo lá da rede elétrica. Então, normalmente, o que a gente vai encontrar aqui? Capacitores, capacitor,
escrever com esse menor aqui. A gente vai ver indutor aqui também, ó, nesse bloco. Indutor. E é possível ver também resistores. Certo? Então, nossa fonte aqui já tem 2 blocos. Aqui, galera, eu posso até colocar uma setinha para meio que indicar a energia, né? É só algum detalhe. Bom, depois desse filtro AC, a gente tem a ponte retificadora. Então, a gente vai ter mais um estágio, que é o estágio de retificação. Basicamente, né, na retificação, a gente vai ter diodos. Geralmente são pontes simples, né, em fontes, então teria apenas diodos. Após os diodos, a gente sabe que temos aqui o capacitor de filtro para tirar o ripple, certo? Então aqui a gente coloca mais um bloco. Esse bloco aqui eu chamo de filtro DC de entrada. Lembrando que você pode colocar o nome do bloco que você mais entende, tá? A forma que você entende melhor. Nesse bloco aqui, normalmente a gente tem capacitores, capacitor eletrolítico. Aqui eu poderia colocar capacitor de poliéster, né? Escrever com essa daqui. São mais comuns nesse estágio aqui de filtro AC. Então agora a gente está no filtro DC de entrada, certo? Após isso, galera, nós temos aqui um bloco que nós vamos chamar de amortecimento. Amortecimento, que é o circuito snubber. Vou botar aqui também. Circuito snubber, amortecimento. Que são esses caras aqui, ó. Diodo, resistor e capacitor. Então, nós colocamos aqui que os principais componentes desse circuito de amortecimento são diodos, resistor e capacitor. Só que nesse caso aqui, ó, cerâmico. Bom, galera, notamos então que do filtro de entrada, a gente vai vir aqui para um outro bloco. Esse bloco, nesse modelo de fonte, ele acaba concentrando 2 blocos essenciais, que seria o bloco do CI chaveador PWM e o bloco de chaveamento. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado que meio vai representar esses 2 blocos. Então, aqui eu tenho um bloco de chaveador PWM e bloco de chaveamento. Certo? Então, aqui, os principais componentes que a gente pode colocar é o primário do trafo, nós vamos colocar o transistor, que aí pode ser FET ou TBJ, certo? E vamos colocar o CI PWM. São os componentes principais aí. E todos esses componentes aqui desses 2 blocos, no caso que nessa fonte é um bloco só, estão aqui, ó. Esse componente aqui, ele é o DK3113 e ele possui o chaveador interno, né, a chave, o transistor interno
e o primário do trafo está bem aqui, nessa parte aqui, ó. Então, esse bloco aqui recebe a tensão aqui do filtro DC de entrada, alimenta aqui o primário do trafo, o transistor e o CI-PWM. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais domínio de eletrônica você tiver, mais específico você pode ser nos seus blocos, quando você estiver desenvolvendo esse tipo de análise. Tá certo, galera? Então, é algo que eu estou fazendo simples aqui, tentando ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas quanto mais você faz, mais experiência você ganha, mais domínio também. Então, você pode ser mais específico nesse seu levantamento de blocos, ok? Então, galera, seguindo nossa divisão, eu vou fazer uma divisão maior aqui nessa fonte. Esse lado aqui eu vou chamar aqui de secundário ou saída. Secundário ou saída. Toda essa parte aqui desses blocos que a gente já levantou será o primário ou a entrada. Certo? Então, na saída, agora a gente vai ver que vamos desenhar os blocos aqui também da saída. E a saída vai receber uma tensão, um sinal, um efeito, né, desse bloco aqui, porque vem através do primário do trafo. Então, na saída, eu vou ter a retificação de saída. Então, eu vou colocar aqui como principal da retificação de saída, secundário do trafo. E vou colocar aqui retificação. Certo? E esse bloco vai ser a retificação de saída. Certo? Então, desse bloco aqui, eu vou ter um outro bloco de filtro. Certo? Só que aqui agora vai ser o filtro DC da saída. E, mais uma vez, a gente vai ter capacitor eletrolítico. Pronto, bacana. Agora, galera, fonte chaveada, ela tem uma característica, né, que é receber um sinal da saída para corrigir a largura de pulso. Então, aqui, ó, eu tenho mais um bloco, que vai ser o bloco do feedback. E como eu falei, o bloco de feedback vai mandar um sinal para esse bloco aqui do chaveador PWM, onde vai fazer lá aquela correção da largura de pulso, né, de acordo com a potência que a carga está exigindo. E nesse bloco aqui de feedback, a gente vai destacar o TL431, que está presente aí em 90% das fontes chaveadas. A gente vai ter resistores também. Resistor. Nós vamos ter o fotoacoplador. Esse componente é uma chave, né? Componente-chave desse circuito. Certo? É possível ter também capacitor de cerâmica. Então, está aqui, galera, de forma rápida e resumida, os blocos aqui dessa fonte chaveada, tá? Perceba que com ele a gente consegue ver todo o caminho que a tensão faz desde a entrada até a saída, tá bom? E com isso, com esse entendimento que a gente consegue ver a tensão e as transformações que ela sofre ao longo do percurso, a gente consegue também direcionar a nossa análise de acordo com o sintoma que a gente está enfrentando aqui em bancada. Nesse caso, ó, o fusível está estourado aqui. Então, por exemplo, eu não iria olhar de primeiro, eu não ia analisar o circuito de secundário. Eu ia olhar o meu circuito de entrada, como é que estão a minha retificação, ou então o bloco aqui de chaveamento.
tá? Onde eu tenho ali o transistor, pode ser TBJ ou FET, tá certo? Só que vamos supor agora, galera, que o nosso cliente reclama que quando coloca uma carga, a tensão da fonte cai e não estabiliza na tensão correta. Nesse caso, eu ia suspeitar primeiramente da parte do secundário, poderia ser algum problema aqui nos capacitores de filtro, ou até mesmo defeito na parte do feedback, que poderia ter um sintoma parecido com esse que o cliente está reclamando. Então, perceba que, baseado no meu sintoma de bancada, no defeito que o cliente reclama, quando eu tenho um mapa do equipamento em blocos, eu consigo direcionar as minhas ações de uma forma que minha análise vai ficar mais enxuta e, muitas vezes, o meu diagnóstico, o meu reparo vai ser mais rápido. Beleza? Então, vamos fazer uma varredura nesses blocos, identificar aqui quais são os componentes envolvidos para a gente olhar quais são as diferenças dessa fonte aqui, os blocos dela, em relação a outras fontes. Então, vamos lá. O fusível está aqui, ó, na parte de segurança. O filtro AC de entrada está aqui, certo? Retificação está aqui, ó. Ok? Filtro de entrada DC, é esse carinha aqui, esse resistor. Aqui divide para o circuito snubber, que é o de amortecimento. Então, esses três aqui, ó. Esse diodo, resistor e capacitor. Também vem aqui do filtro de entrada DC, a gente vem para o bloco chaveador PWM, o chaveamento, que está tudo aqui dentro desse carinha, contando também com o primário do trafo. Beleza? No secundário do trafo, a gente tem a parte de saída, onde a gente tem a retificação de saída, que está aqui, ó. Se tivesse outros secundários, teríamos outros diodos e tal, para fazer outras retificações. A parte de filtro, aqui também eu estou vendo um indutor, e é possível ter um indutor aqui, então vamos colocar como componentes aqui característicos, né, desse bloco de filtro DC de saída. E aqui, galera, a gente tem o bloco do feedback. Está aqui o TL431, o fotoacoplador, resistor e capacitor de cerâmica, certo? Essas configurações aí desses componentes, em alguns casos pode mudar, pode não ser necessário, mas geralmente vai ser isso daqui. Então, isso aqui é um mapa, mais ou menos, de uma fonte chaveada, e a gente vai ver que, se eu comparar com essa fonte aqui, ó, que é outra fonte chaveada, se a gente for fazer uma varredura, como a gente fez com essa, a gente vai ver que alguns blocos aqui, essa fonte tem alguns blocos que a nossa outra não tem. Então, vamos lá. Ó, aqui é a minha parte de entrada, tem o fusível, tem varistor e tem o NTC aqui para suavizar a carga do capacitor de filtro. Então, aqui a gente tem o filtro AC de entrada, ó, capacitor. Aqui ainda tem capacitor de cerâmica, só tem um poliéster, não tem resistores aqui. Retificação está aqui, ponta retificadora. Filtro DC de entrada está aqui. O circuito snub dessa fonte, ele está aqui, ó. Esse carinha aqui. Aqui também eu tenho uma união desses dois blocos, tá? Que está tudo dentro desse carinha aqui, que é o top 248, certo? Então ele já possui um transistor interno e toda a parte de controle dele é interna. Então ele acaba sendo o bloco do chaveador PWM. Como ele tem o FET interno, ele acaba abraçando também o bloco do chaveamento. Seguindo, então, galera, na parte de saída, agora, estamos aqui desse lado, a gente tem a retificação de saída, e vejam que tem vários diodos aqui, ó, nessa região, já é a retificação de saída. Temos uma série de capacitores aqui, ó, de menor tensão, né? Então, aqui já é a parte de filtro de saída, DC de saída. Veja também que tem indutores, ó, esses azulzinhos aqui, capacitores de poliéster. Então, tudo está aqui nesse bloco de filtro de saída. E o feedback está aqui, ó, galera. Ó, o TL431 aqui, ó, certo? O fotoacoplador e aqui alguns resistores para fazer o controle do feedback. Então, veja só que aqui, galera, a gente tem esses dois elementos.
que nessa outra fonte pequena não tem. Aqui a gente tem um estágio de regulação da tensão de saída. Então, era possível a gente colocar aqui, ó, mais um bloco, onde eu posso colocar aqui que o 7815, por exemplo. E aqui a gente tem de regulação, saída. Seria mais um bloco para essa fonte, já que ele tem mais um estágio aqui, além do filtro de DC de saída, beleza? Notem que esse estágio aqui não é essencial para o funcionamento da fonte. Isso aqui já é um ajuste da tensão de saída, certo? Mas a gente vai ver que nem esses outros todos são essenciais, porque aqui agora eu tenho outra fonte. Essa fonte aqui ela já é um bloco dessa placa, certo? Então, vou desenhar para vocês aqui esse pedaço aqui, a fonte. Então, ela é um bloco dessa placa aqui, tá? Que tem pelo menos uns 5 blocos aqui. A fonte é mais um bloco. E nessa fonte, ela não tem a parte de segurança, não tem nenhum fusível aqui, não tem varistor, não tem TC, também não tem filtro AC, não tem retificação e também não tem filtro de DC de entrada. Ou seja, esses 4 blocos aqui são feitos em outra parte do equipamento, tá? E para cá só vem a tensão DC já filtrada, já tudo certinho, para alimentar ela e ela funcionar a partir daí. Nós temos aqui o circuito snub nessa fonte, são esses carinhas aqui, estão nessa região mais ou menos. Temos aqui, e nessa fonte também, esses 2 blocos são separados, porque aqui a gente tem o 6PWM, que nesse caso aqui é o TL2844, certo? E aqui está todo o circuito de controle dele, né, nessa região. E a parte o bloco de chaveamento, que eu tenho a chave fora, eu acho que isso aqui é um IGBT, por sinal, não é nem um TBJ, nem um FET, eu acho que é um IGBT. E a parte do primário desse trafo são fora do CIPWM, então são 2 blocos, certo? Então, tá aqui mais ou menos, veja que são essenciais, né? O bloco de chaveamento e do CIPWM, também o do circuito snub, sempre presente ali em paralelo à bobina que vai ser chaveada. Na saída a gente tem aqui diodos, ó. Esses diodos aqui vão ser um bloco de saída. Os capacitores vão ser o filtro de saída. Não temos o bloco de regulação, certo? Mas a gente tem o bloco de feedback. Ele também é essencial nas fontes chaveadas, tá? Se eu não me engano, o TL431 nessa fonte é esse carinha aqui. Aqui eu posso estar enganado. Mas eu acho que é isso, porque está bem próximo aqui do fotoacoplador e o LED está para esse lado aqui. Então, esse circuito aqui, esse pedaço de circuito, seria o bloco do feedback. Então, veja que são modelos de fontes diferentes, todas elas chaveadas, só que nem todos os blocos estão presentes nelas, mas tem alguns blocos que são essenciais. Então, eu espero que você tenha entendido essa técnica de divisão em blocos de placas eletrônicas. Eu espero que o teu conhecimento como os circuitos em eletrônica funcionam. Eu espero que você consiga também melhorar as tuas atividades aí em bancada, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece o teu like se você gostou do nosso conteúdo. Compartilha também com os teus amigos que gostam de eletrônica. Traz mais gente aí para essa família de eletrônicos que só faz aumentar a cada dia. Nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, então será um prazer ter você por lá também. Temos o Pix do canal, caso você queira nos ajudar. Se alguma dica que nós passamos aqui em algum momento te ajudou, se você quiser retribuir, Pix na descrição e no comentário fixado. Então, galera, eu fico por aqui, mas ainda vem muita eletrônica pela frente. Valeu, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.